Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos novamente. Meu nome é Juliano de Colomo Neto, sou especialista em projetos elétricos, tanto da parte elétrica como também da parte civil, projetos elétricos de baixa, média e alta tensão, projetos de engenharia civil de alto padrão. Além disso, faço também projetos arquitetônicos, renderizações e design interiores. Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz o dimensionamento da parte elétrica de um poste de transmissão de energia, né? Então, se a concessionária é uma alta potência, passa por esses postes de transmissão, de linha de transmissão de alta tensão, que são postes enormes, ou seja, chega até 70, 80 metros de altura. Geralmente eles ficam em áreas grandes de campo, né? Na área rural. E nós temos aqui, por exemplo, a tensão aqui, dito por essa planilha de dimensionamento, a tensão nominal sugerida para a concessionária em kV, né, de 138, a tensão máxima do sistema eu verifico com base em algumas tabelas que eu tenho aqui. Então, a tensão máxima, eu vou verificar aqui que até nessa segunda tabela aqui, basta a gente analisar as tabelas que estão disponíveis aqui e verificar qual é a nossa tensão máxima. Nesse caso, nós temos a tensão máxima de 145, portanto, colocamos aqui o valor de 145, uma frequência aqui no Brasil é de 60 Hz, e nós temos um NBL de 650. Como é que eu vejo esse NBL? Esse NBL é visto por meio de uma outra tabela que a gente tem que procurar aqui. O NBL, que é a mesma coisa que o BIO, está nessa primeira tabela. Portanto, nós temos aí uma tensão considerada de 138, um NBL de 650 e uma classe típica de disco de U120. Tá bom? Então a gente vai colocando isso dentro do nosso memorial descritivo de acordo com as informações que nós temos em planilha, do cálculo de dimensionamento em planilha, também pelas nossas tabelas. Agora nós temos a tensão suportável por disco. A tensão suportável por disco também nós verificamos em tabela. Vamos verificar onde é que tem escrito aqui tensão suportável. Vamos verificar aqui a flecha, o fator F típico aqui, né? Nós temos aqui as tensões nominais, nós temos aqui a tensão suportável, tá nessa tabelinha aqui. Então, se a gente tiver aqui um isolador do tipo porcelana padrão, a gente tem uma tensão suportável de 70, geralmente é utilizado nesses postes de linha de transmissão de energia em alta tensão. Aqui ele diz que é até geral. A gente, se tiver na região uma alta poluição, então a gente já utiliza uma tensão suportável de 80, quer dizer então que a gente tem um impulso atmosférico de 130. Então a gente coloca aqui 70, o número de discos por cadeia é de 9, ou seja, se a gente pegar aqui o número de discos, quando a gente precisa de discos, ele fala aqui pra gente também. Ó. Se a gente tiver aqui, a gente considera mesmo o valor de 9, tá bom? Então aqui número de discos estimados, aqui ele dá uma estimativa pra gente. Então a gente tiver aqui uma tensão de 138, ele dá aqui um número de discos estimado de 7 a 8. Então a gente considera o maior valor de 9. Neste caso, a manobra que a gente tem que considerar aqui, que eu estou considerando de 2.5, 7. Que é isso? Que manobra é essa? Vamos verificar aqui agora na nossa tabela novamente. Está escrito alguma coisa aqui de manobra, né? Então a gente tem que procurar aqui a palavra que tem escrito manobra. Então aqui, ó, ele dá uma estimativa de manobra para a gente também. Para 138 nós colocamos um maior valor de 2.7. Tá bom? Então o pico de manobra está de 390. Então a gente vai colocar isso no nosso memorial descritivo. Neste caso, a nossa tensão nominal que nós consideramos aqui em cima de 138 e a verificação da tensão de manobra de 372 está menor que a nosso NBL de 650, então está ok. E aqui, se estiver abaixo do BIOS, está ok. Está abaixo do BIOS, então tudo bem. A corrente de linha, a potência sugerida pela concessionária, estou considerando aqui o valor aqui de 100, né? 100 milhões. Então 100 milhões de watts. Tem uma corrente nominal aqui, considerando também a minha tensão de 441, ou seja, o condutor típico aqui em Salvador e em outras regiões e outros estados do Brasil, geralmente a gente utiliza um CAA 477 KC1000
ACSR DRAC. Pronto, feito isso, a gente tem que verificar agora o valor aqui, o KC1000, né, ele sempre será maior, esse valor aqui, que a corrente nominal. E ele fala que a gente deve verificar a disponibilidade do mercado. Talvez esse CAA aqui, 477, seja com 450. Então a gente considera 450. Então a gente tem que analisar isso, verificar isso, para que a gente possa fazer o nosso projeto com precisão. Resistência com base na corrente. Então como é que a gente vê isso? A gente vai procurar um número mais próximo desse aqui. Aqui tá vendo resistência, aqui também está escrito resistência com base na corrente. Então se a gente tiver uma corrente de 441, a gente tem que verificar um valor mais próximo de 441, um valor mais próximo de 450, portanto nós temos aqui um valor de 0,81. Então nós colocamos aqui nossa resistência 0,08. Nesse caso, as nossas perdas vai para 15,77. Tá vendo? Isso é bom. A flecha é o nosso cabo. Considerando o peso próprio do cabo, a gente tem que ver no nosso fabricante qual é a disponibilidade no mercado que a gente tem que ver. E o vão, qual é o vão que a gente tem que considerar? Vamos verificar na nossa tabela novamente. Qual é o vão que a gente deve considerar aqui? Vamos verificar aqui o vão típico está nessa tabelinha aqui. Eu tenho aqui uma tensão de 138, é a tensão nominal que eu estou considerando aqui. Então eu tenho um vão de 150 a 300, considero uma média de 250. E agora eu tenho aqui o valor da flecha, calculado automaticamente de 5, a corrente de curto-circuito de 27,60, o Z típico de 5. Como é que eu sei esse Z típico aqui? Esse Z típico eu tenho que verificar aqui em outra tabela aqui. Tem que procurar aqui o valor de Z. Cadê o valor de Z? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o valor de Z. Deixa eu ver. Aqui, impedância típica Z. Considerando a tensão nominal de 138, eu tenho Z de 1 ohm. Aqui nós temos aqui tensão nominal, aqui é 13,8. Na verdade não, eu tenho esse aqui, Deixa eu aumentar isso aqui, eu acabei errando aqui porque estava muito pequenininho. Eu tenho aqui 138, 3 ohms. Tá vendo? Então esse aqui é meu Z típico, coloco aqui 3. Neste caso, eu tenho aqui então uma altura mínima uma altura do poste de 24,5, uma folga de 11 e um poste considerado de 25. Eu tenho aqui também uma altura do meu poste que eu estou considerando aqui de uma altura mínima do meu solo é de 8,5, tá bom? Mas eu já estou considerando aqui, já faço esse cálculo automaticamente, ele já me dá aqui a altura do meu poste. E a tração, nesse caso, está uma boa tração de 23,43. Pronto, dimensionamos aí o nosso poste. E aí basta a gente colocar esse nosso projeto, fazer o projeto dentro do Revit, com base no terreno, que a gente pegar do Google Earth, e colocar nesse terreno nossos postes. Considerando a estrutura em metálica, que é a estrutura metálica que a gente deve considerar nesse poste, a gente deve fazer um cálculo à parte, que isso aí já é tarefa para o engenheiro civil. Então, se você quiser se aprimorar nessa parte também, ver como é que faz a fundação desse poste e como fazer o cálculo da estrutura metálica, sugiro você estudar isso aí também, tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.